Tanguy, eu queria te fazer uma pergunta e começar a trazer essa conversa para um pouco mais longe do Brasil, que é, cara, argentinos, uruguaios e chilenos conseguiram, a partir dos anos 90, se livrar dessa praga. Porque essa cultura de intervenção militar, a gente tem em toda a América do Sul. Aliás, não só na América do Sul, mas para a gente falar dos vizinhos próximos, essa é uma cultura que não é só nossa, é uma cultura local. O que eles fizeram que a gente não fez? Olha, a Argentina colocou ex-ditadores na prisão, né? Simples assim. Então é importante lembrar que o Videla, por exemplo, né, que foi o último ditador militar, morreu na cadeia. Foi preso, morreu na cadeia, acho que foi até leve, né? Ele morreu na privada, na cadeia. Arreia. Pois é, então isso é um recado muito forte que você dá para a sociedade, para os militares, que olha, não vão pegar leve, né? Houve um trabalho muito bem feito, inclusive, né, muito aguerrido de investigação sobre tudo o que aconteceu. A ditadura militar argentina, isso já foi colocado, né, você já colocou isso muito bem hoje, foi muito mais violenta do que a brasileira. Então, correr atrás do que aconteceu foi algo que foi feito também com muito mais gana, né? Esse foi um ponto importante. O Chile lidou com isso de forma um pouco diferente, né? É importante lembrar que a Constituição vigente no Chile até hoje é a Constituição ainda do Pinochet. Foi muito modificada, foi mudada para cá, mudada para lá, mas de qualquer maneira foi alguém que alguém que continua tendo um espectro ali. O Chile tentou mudar essa Constituição recentemente, não conseguiu, ainda está no imbróglio, qual vai ser a nova Constituição, mas de qualquer maneira Pinochet também passou pela prisão. Talvez, né, os mais velhos lembrem que a gente teve um pedido de prisão por parte de um juiz espanhol, né, o Garzón. Ele acabou sendo preso, portanto, quando estava no exterior, permaneceu quase 2 anos preso. As histórias são a cara da América Latina, né? Ele aparentemente dava sinais ali de senilidade, de algum tipo de demência e tudo. Foi levado de volta para o Chile. Quando chegou no Chile, aparentemente era tudo mentira, ele estava muito bem, mas conseguiu enganar todo mundo. De qualquer maneira, foi um ditador extremamente poderoso que governou o Chile de 73, né, 11 de setembro de 73 até 1990, e que foi preso também. No Uruguai também houve uma preocupação muito grande, você entender a memória, você lidar com os responsáveis, e o Brasil não fez. O Brasil não fez por uma série de aspectos culturais, institucionais, históricos, né? Foram os militares que conduziram a redemocratização, eles tiveram esse processo o tempo todo nas suas mãos. E nesse sentido, o Brasil, portanto, era um caso sui generis. Também não chega a ser uma Bolívia, né? A Bolívia teve, até agora, 193 tentativas ou golpes efetivos, que é uma insanidade, né? A gente está falando de quase um golpe por ano. O Brasil não chega nesse nível, mas o Brasil sempre lidou com os golpes, sempre de maneira a tentar não excluir da vida pública. Então a gente continua vendo pessoas que participaram da ditadura militar, que continuaram vivendo durante muito tempo na vida pública com uma tranquilidade muito grande. Isso se torna um problema, né? Isso se torna uma chaga para o Brasil, porque a gente não consegue nunca virar a página. Pois é, um dos comentários que você fez logo, o seu primeiro ou segundo comentário, eu acho importante ressaltar, e acho que a gente precisa ter uma conversa um pouco mais longa sobre isso. Talvez meus colegas jornalistas não estejam se atentando para o fato ainda de que esse golpe era um pouco diferente, esse era um golpe violento, esse era um golpe com mortes, que é uma coisa que nossos vizinhos latino-americanos, nossos vizinhos sul-americanos, sempre fizeram com alguma... Se você pega lá desde 1800 e pouquinho, quando começa o processo de independência com os caudilhos e tudo mais, isso sempre existiu, esses instantes de violência para o golpe. O golpe do Chile em 73 inclui o bombardeio do Palácio de la Moneda e do suicídio do presidente Salvador Allende, né? Suicídio porque senão ele seria preso e provavelmente barbaramente torturado pelo ministro da guerra dele, que tinha jurado fidelidade no dia anterior, né? Que é o Pinochet, o generalíssimo Augusto Pinochet.
Isso é uma transformação dessa cultura, isso é uma espanholização da cultura de golpe de Estado brasileira um pouco, não é não? Eu acho que mas eu vou me manter com o meu ponto. Eu acho que esse traço da espanholização sempre teve lá, mas ele nunca foi majoritário. Eu acho que ele nunca teve força para prosperar. Aparece no porão, mas não aparece no Planalto ou no catete, né? Exato. E aí, aí eu considero que a gente tem uma mudança que essas pessoas que espanholizariam, né, já que a gente está usando esse termo, chegaram no Palácio Planalto, né, tiveram acesso ao presidente, tiveram a anuência do presidente, conversaram com o presidente sobre isso, saíram dos porões e foram para a luz. Porque o próprio Bolsonaro era um representante da linha dura, né? Da turma do porão e não da turma do Planalto. Né? Ali tem os dois generais dessa linha dura que chegaram mais próximos do poder, que foram o general Newton Cruz e o general Silvio Frota, eles chegaram próximo do poder, mas eles sempre foram neutralizados pela turma que mantinha de fato o poder dentro das Forças Armadas. E quando a gente pensa nos 5 presidentes militares, a gente teve 3 que tinham uma linha, não há qualquer tipo de elogio aqui, mas que tinha uma linha que era um pouco mais amena. Castelo Branco, a gente teve depois 2 governos da linha dura, né? A gente teve Costa e Silva, depois Médici, e depois mais 2 presidentes Geisel e Figueiredo, que buscaram essa abertura, que tentaram exatamente tutelar essa transição. Agora, em 81, a gente teve, por exemplo, a bomba do Rio Centro. A gente não pode dizer que isso foi uma tentativa de golpe, mais um golpe dentro do golpe, mas não foi exatamente daquela forma que a gente está acostumado a ver, uma coisa de prender. Havia uma tentativa ali de criar vítimas, de gerar assassinatos, só que deu errado e, portanto, você acaba buscando outro caminho. Então, repito, a linha dura, ela existiu, ela esteve representada no governo brasileiro pelo Bolsonaro, era um integrante, era um entusiasta desse perfil de fazer as ações, de tomar as ações militares, de tomar a dianteira em processos como esse, mas que ao longo da ditadura militar sempre teve um contraponto que há outras maneiras de fazer, há outras maneiras menos sangrentas, vai gerar menos repercussão, a gente vai segurar um pouco, a imprensa não vai poder noticiar e a gente abafa isso rapidamente, vai dar menos trabalho. Essa estrutura ela ficou para trás e, portanto, quem chega no poder sem tantas amarras militares assim, e tendo a possibilidade de abrir os portões, é exatamente o Bolsonaro, que como você disse, o integrante da linha dura. Tem um ditador que a gente não citou aqui, que eu acho que é importante citar, porque é um cara que eu acho que consegue ser mais bárbaro, inclusive, que o Videla no governo, do que, inclusive, o Pinochet, que é Augusto Stroessner no Paraguai. Luísa, Augusto Stroessner tinha uma mansão onde ele mantinha meninas de 10, 11, 12, 13, 14 anos que eram estupradas diariamente por alguns dos ministros dele e dele próprio. O Stroessner morreu no exílio aqui no Brasil. As pessoas não têm muito noção do nível de barbárie que as ditaduras militares latino-americanas dos anos 60, 70 e 80 tiveram, né? O Stroessner, se não me engano, ele permaneceu no poder por 35 anos, foi algo parecido, foi muito tempo, e não era apenas uma casa com meninas, você tinha uma estrutura para coletar meninas pelas principais cidades, inclusive, está falando da capital, Assunção, então você tinha uma equipe que buscava meninas de 11, 12 anos e que podiam ficar presas durante alguns anos, até fazerem 15 anos, serem consideradas velhas demais e serem finalmente libertadas. Mas isso era o nível, né, de violência que a gente tinha no Paraguai, um país que teve uma ditadura brutal também, um país que teve um presidente absolutamente sanguinolento, um pervertido completo, e que nesse sentido, portanto, a linha dura brasileira ela parece branda. Foi uma ditadura... Parece brando perante esse cara. Né? Pois a gente tem, portanto, uma ditadura militar brasileira que foi violenta, que, aliás, o filme da Fernanda Torres, que é sensacional, que traz isso mais uma vez, né? Mostra como é que era o Brasil naquele momento, mas é importante lembrar que quando a gente fala sobre a violência
nos países latinos, né, no restante da América Latina, a gente tinha um nível de violência que era muito mais aberto, muito mais escancarado do que aquilo que aconteceu no Brasil. Só para trazer o caso, mais uma vez, do Chile. Né? No Chile, a gente tem o golpe no dia 11 de setembro de 73 e os milhares de presos políticos são levados para o principal estádio do país, né, para serem torturados ali. Inclusive, em determinado momento que você vai ter uma partida entre Chile e União Soviética e os presos estão ali ainda. Então, eles começam a ser deslocados, muitos são mortos para poderem não atrapalhar o jogo, não serem identificados durante o jogo. Isso é a América Espanhola. O Brasil, ele acaba tendo uma ditadura que tenta ser um pouco mais sutil, um pouco mais discreta nas suas ações. Isso que aconteceu hoje, portanto, é histórico, mais uma vez, porque sai dos porões. Queria aproveitar que a gente falou do Ainda Estou Aqui e recomendar para quem ainda não viu Argentina 1985, que é um filme argentino que fala exatamente sobre como o país trabalhou para punir os responsáveis pelas torturas e pelos assassinatos durante a ditadura também. Acho que vale a pena, está disponível no streaming. Já eu digo aonde. Está no Prime e está na Apple TV+. Exatamente. Você encontra em ambos. Vejam Argentina 1985, que também vale muito a pena. Chama São Paulo? Vamos chamar São Paulo. Diga, Flávia. Queria fazer algumas ponderações aí, acrescentando no debate. O ponto do Tanguy é muito interessante, assim, muito relevante mesmo a gente lembrar. Em 2018, quando o Bolsonaro se elegeu, teve aquela fala famosa de fuzilar a petralhada, de mandar para a ponta da praia. Então, realmente, a retórica bolsonarista sobre a ditadura, vamos lembrar até antes, o Bolsonaro ele se projeta como potencial candidato à presidência no dia do impeachment da presidente Dilma, na votação na Câmara, em que ele exalta o Ustra no seu discurso. Por que eu falo que foi nesse momento que ele se projetou? Ele já era uma figura um pouco exótica, digamos assim, de programas de auditório e do próprio Congresso Nacional. Ele era uma espécie de mascote da direita tradicional, como um cão indomável, como um falastrão desses tios que não tem papas na língua, uma coisa assim. E a partir daquele momento em que ele faz o discurso de exaltação ao Ustra, no impeachment da Dilma, e isso teve um simbolismo muito forte, porque ela foi uma presa política, né, da ditadura, então não era só um aceno para o próprio público dele, era uma agressão, uma violência contra ela muito importante, né? Eu acompanhei esse processo do crescimento dele muito de perto quando eu trabalhava lá, eu estava em Brasília como jornalista naquela época. Foi naquele momento, somado à convulsão das redes sociais, principalmente de 2013 em diante, que uma parte do Brasil que enxerga a ditadura com lentes completamente equivocadas, né, com o que foi a violência da ditadura, o que foi aquele período, enxergou nele um representante. E ele seguiu sendo essa pessoa que falou sempre com muita violência, né? E se manteve assim durante toda a sua presidência e trouxe para seu entorno os militares e ex-militares que tinham a mesma visão que ele, de uma linha dura mesmo, como o Tanguy falou. Então, não, nesse sentido, tendo em vista essa figura que é o Bolsonaro, não surpreende que o plano de golpe que envolva o seu entorno e a sua figura passe também por uma violência tão extrema como a de matar o presidente eleito à época, Lula, seu vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. E que todos os atos golpistas desde da eleição do Lula tenham sido extremamente violentos. No dia 12 de dezembro, 3 dias antes do dia em que o Moraes ia ser executado, a gente teve uma conflagração em Brasília que eu não me lembro de ter visto em outro momento da história,
com ônibus incendiado e botijões de gás espalhados pela cidade. A gente viu a semana passada a história do homem-bomba, né, do Francisco, mas em dezembro de 2022 já se colocou em prática algo muito parecido, né? Em tese, por causa da prisão de um bolsonarista que foi levado para a prisão da Polícia Federal naquela noite, mas hoje a gente enxergando nesse contexto, nessa cronologia, a gente vê que não é só isso, as coisas estavam muito ligadas, essa mentalidade muito agressiva, muito violenta. Só para concluir, sobre as repercussões políticas imediatas desse dia de hoje, a gente não está, né, tem gente que já está falando, cadê o Braga Neto, não está preso e tal. O tempo da justiça é um, o tempo da política é outro. A gente já viu que o Alexandre de Moraes, a gente inclusive já fez reportagem sobre isso também para assinante premium, sobre como o Alexandre de Moraes tende a pensar, a construir o seu caso ali, né, na relação com a Polícia Federal, com o Ministério Público, que agora existe um Procurador-Geral da República, né, diferentemente do Augusto Aras, que assistiu a tudo isso de maneira cúmplice, né? A gente sabe que o Alexandre de Moraes aparentemente está ali tentando construir seu caso com minúcia, com cuidado, junto com os outros agentes da... Na verdade, não é o Moraes que constrói o caso, né? Mas conforme a polícia abastece, o Ministério Público abastece, o tempo da justiça é outro. O da política ele é mais ágil. Existia até 2 semanas atrás uma pretensão do Bolsonaro de viajar para a posse do Trump, sendo que ele está com o passaporte retido pela justiça. Imagina o Alexandre de Moraes enxergando e tendo conhecimento desse inquérito hoje. PL da anistia, gente, esquece. Né? Então, assim, tem um tempo da política que a vitória do Trump tinha ali agitado o bolsonarismo, enchido o bolsonarismo de esperança. Esse inquérito, essa operação de hoje é um balde de água fria bem importante. Eu vou pegar esse gancho na anistia. Morreu, né, Pedro? Morreu. Já era. Morreu. E olha, não morreu por causa das prisões de hoje, não. Morreu por causa do atentado da semana passada, do tio França. Naquele atentado fica claro que o processo de radicalização nas redes sociais bolsonaristas leva algumas pessoas a ações de grande violência mesmo. Se o cara só fosse um pouco mais apto com bomba, ele tinha causado um estrago muito grande, Luísa. Ah, sim, mas a defesa dos envolvidos ali nos atos do 8 de janeiro estava sendo feita porque havia, de novo, uma intenção de salvar a própria pele, né? Das pessoas do alto escalão que estavam envolvidas ali. E uma Agora, das coisas... que, ainda que essas penas sejam revistas para quem estava lá no dia, é impossível você dissociar dessas pessoas que deram as ordens, né? Eu acho que para muitas pessoas as peças não estão... as peças todas não estão claras. E o que eu quero dizer com isso? No momento que o Jair Bolsonaro perde a eleição, ele vai para o Palácio do Planalto, está com uma erisipela, fica deprimido, e desconfio que estava deprimido mesmo. E aí começa-se a tramar um golpe de Estado. Você tem uma peça que é um AI-1, um ato institucional número 1, que é essa minuta do golpe que chamam, que juntaram alguns juristas ali para fazer um documento que desse uma cara de legalidade. Golpes no Brasil sempre são acompanhados de algum tipo de documento fundador. No caso do golpe de 64 foi o AI-1, que faz as modificações necessárias na Constituição para estabelecer uma nova ordem jurídica. Olha, a maneira como funcionava não funciona mais, você precisa de um novo documento para dar uma nova cara. O golpe de 1937, o golpe do Estado Novo, foi a polaca, foi a Constituição que é baixada no próprio novembro de 37. Já estava pronta, eles estavam se organizando mesmo para dar aquele golpe. E, aliás, o autor do AI-1 e o autor da Constituição de 1937 é o mesmo jurista, tá? É um cara que é o Chico Ciência, que é o Francisco...
a idade começa a me... Pega aí o o nome Léo não tá aqui, né? Então... Ele foi ministro da Justiça do Vargas. Francisco Campos? Francisco Campos, o Chico Ciência. O Francisco Campos é o autor da Polaca e é o autor do AI-1 e é o autor do AI-2 também. Quer dizer, inclusive o time era o mesmo ainda naquele período. E essa minuta do golpe é isso. Agora, você precisava criar um clima de insuflar as Forças Armadas. Aqueles diversos acampamentos nos quartéis, eles tinham um objetivo duplo. Existia resistência na cúpula do alto comando do Exército a um golpe de Estado. Então, a ideia ali daqueles acampamentos na frente do Exército, de quartéis por todo o Brasil, o que era? Primeiro, insuflar o Exército Brasileiro, os oficiais menores, os oficiais superiores, para que cada vez mais militares começassem a cobrar dos generais de Exército, né, que formam a alta cúpula. Pô, se junta a nós, se junta a nós, se junta a nós. Quer dizer, ou então, de repente, até promover um início de motim para que você levasse ao golpe. Quando começa a chegar ao fim do processo, o Bolsonaro está vendo aquilo, acha que ainda tem chance de acontecer, ele viaja para os Estados Unidos. Ele viaja para os Estados Unidos para voltar, uma coisa meio Jânio Quadros, né? Vou voltar nos braços do povo, tudo mais, com golpe dado. O Bolsonaro também é um covarde, entendeu? Assim como Anderson Torres, que é o secretário de Estado do Distrito Federal, ele desmonta PM para que PM não dê segurança em 8 de janeiro, para permitir aquele levante, e vai para Miami assistir de lá, entendeu? Porque se dá problema, ele está longe. Que aí a culpa não pode ser atribuída, né? Porque eles estavam longe. Exatamente. Tem um grande processo de covardia mesmo nesse negócio. E aquele 8 de janeiro foi uma última tentativa de fazer, de repente, o governo Lula convocar uma operação de garantia da ordem, botar o Exército no comando da segurança do Distrito Federal e, de repente, dar um último golpe de Estado ali. Quer dizer, tudo são peças que se encaixam para dar um golpe, né, Tanguy? E a parte boa é que houve uma incompetência inacreditável, né? Porque eles tiveram todos os meios para fazê-lo. Ainda bem que os militares nunca tiveram a competência para fazer essa articulação mais complexa, num momento no qual a informação ela é muito abundante, né? As pessoas têm acesso à informação, dá para juntar peças, é diferente você dar um golpe na década de 60 ou 70, né? Nunca tiveram a competência para fazer isso tudo acontecer, mas foi por muito pouco. A gente vê isso, a cada dia a gente está confirmando mais, né? Foi por muito pouco, havia de fato a possibilidade daquilo dar certo. Vem cá, de onde vem essa cultura? Por que a gente é assim? E quando eu falo por que a gente é assim, não é por que nós brasileiros somos assim. Por que nós latino-americanos somos assim? Nossa, essa é uma pergunta. A gente tem quanto tempo aí? Tem 2 horas? E pior que eu sei que eu tenho que te liberar já, mas se você puder... Não, então, mas olha só, a gente tem uma questão na América Latina que é um patrimonialismo, né, de uma ideia de que o público ele também é meio privado, né? Então o público ele está sempre ao alcance da mão. Quando a gente pensa em sociedades que têm democracias muito consolidadas, são normalmente sociedades em que existe uma separação muito clara entre aquilo que é público e aquilo que é privado. A formação da América Latina é toda baseada na ideia de que o público tem determinados donos. E eu volto com o meu argumento, né? Os militares eles sempre se colocaram como os donos dessa parte da vida pública que é a República. Então a ideia do uso da força para corrigir algo que é uma propriedade minha é algo que está ao alcance dos militares. Isso é algo que a gente vê no nosso cotidiano, inclusive a ideia de um jeitinho, uma certa flexibilidade com relação às regras. A regra existe, mas veja bem, será que não dá para quebrar um pouco essa regra, desde que haja uma justificativa? O brasileiro tem muito isso, né? Eu peguei a contramão, mas foi porque a rua de lá estava fechada, e aí eu peguei a contramão aqui porque era o único jeito. Eu parei na vaga do idoso, mas é porque a vaga... e a vaga que eu ia parar, acabou que na hora que eu ia parar, os militares, então, eles dizem, não é golpe. É porque tem lá o artigo 142 que me justifica, porque tem uma nova Constituição, porque havia um golpe, uma possibilidade de golpe comunista. Então, você sempre encontra uma justificativa para tomar para si o espaço público. Isso é uma herança latino-americana. Aí a gente pode encontrar
uma base na própria colonização, o fato de que os donos do poder estavam distantes, aqueles que vêm para cá são de fato, né, os colonos, eles são de fato donos da vida pública. Isso é uma coisa que vai passando, é muito difícil se livrar disso. E no caso, me corrija, por favor, se eu estiver errado, no caso da América do Sul, não portuguesa, a América do Sul espanhola, a independência vem por chefes militares, né? Pelos caudilhos no Sul, né? Quer dizer, Uruguai, Argentina, tal, acho que Chile também, né? É uma coisa de um movimento de caudilhos, de chefes militares locais, e Simão Bolívar pelo norte, né? Mas também um chefe militar do Sul, quer dizer, essa independência é construída já na base de gente com uniforme e medalha pendurada, né? A gente pode pegar até uma análise mais ampla. Se a gente for pegar o sul global de uma forma geral, esses grandes países, a maior parte deles se tornou independente ou passou por momentos de revolução sempre por pessoas fardadas. Isso é uma característica da América Latina. E nisso, o Brasil ele foi um pouco diferente, porque a independência ela foi feita em família, né? A independência ela foi... Pela família real portuguesa. Eu tenho meu pai foi embora e meu pai me dá autorização e agora eu faço a independência. Então, você tem a monarquia, né? A monarquia que está ali promovendo aquela independência. Tanto é que a gente se torna independente, mas continua sendo uma monarquia, né? A planta exótica da América Latina, né? A única monarquia da região. Mas eu vou voltar com os exemplos. Se você pega Turquia, Egito, se você pensa país sudeste asiático, são os militares que estão ali tomando conta. Na América Latina não é diferente. Na América, você pega o México, por exemplo, o México não chegou a ter, por exemplo, uma ditadura militar no século XX, né? A América do Sul. Mas os militares estavam lá, o tempo todo. É muito interessante você citar a Turquia, porque quando começa a ver no governo Hermes da Fonseca, 1910, 1911, o processo de profissionalização do Exército Brasileiro, eles vão estudar na França, eles vão estudar na Alemanha, tem a missão alemã, tem a missão francesa, quer dizer, eles vão... A coisa da tática militar, eles estudam na Europa. Mas a grande inspiração deles é o Ataturk. É o Ataturk, tanto que essa geração dos primeiros oficiais vem já com o apelido Jovens Turcos, né? E aí você vê que o que o Ataturk fez naquilo que era o Império Otomano, que depois se torna a Turquia, é um processo que é a renovação de um certo nacionalismo, né? Então, só para contextualizar, né? O Império Otomano ele durou 600 anos, era um império muito grande que tinha como capital o que é a atual Istambul, né? Na época era Constantinopla, ou seja, os turcos mandavam no império muito maior. Esse império ele começa a ruir, ele vai passando por dificuldade, perde a Primeira Guerra Mundial, ele vai meio que se desmontando. E o que o Ataturk vai fazer não somos mais o Império, agora a gente é a Turquia, nós temos que valorizar a Turquia. Todos esses exércitos que a gente fez referência aqui têm um caráter nacionalista, tanto é que o nome da operação é Punhal Verde e Amarelo. Você vê que o nacionalismo está entranhado. Eu nunca vou dizer que eu estou dando um golpe porque os militares têm que estar no poder. O argumento é sempre um argumento nacionalista. É uma coisa muito engraçada. Vocês são mais jovens do que eu. Eu estou imaginando que eu sou um pouco mais velho que você. Eu sou de 74. E a minha geração é uma geração, pelo menos no mundo, meu pai era professor universitário, é professor universitário. Nesse mundo em que eu fui criado, que é um mundo com muitos jornalistas e professores universitários à minha volta, no qual eu fui educado pela reforma de educação do Passarinho e do Plínio Salgado. Plínio Salgado é o cara que é o fundador do integralismo brasileiro e é o cara que inventa as duas disciplinas que são âncora da ditadura militar, que é educação moral e cívica e organização social e política brasileira. Eu que fui educado nessa coisa de, antes de ir para a aula, tinha que enfileirar, cantar hino nacional. E eu não estudava em escola de padre, esse tipo de coisa não, entendeu? É um troço que dura até o finzinho da ditadura militar. Eu peguei isso também. Você pegou isso? Eu peguei um rescaldo na minha formação porque os meus professores foram todos formados nessa época. Então, eu também, quando eu estava, principalmente no primário ali, até o ensino médio, eu ainda tinha isso. Eu cheguei à universidade com asco de bandeira brasileira, com asco de hino nacional, e eu tenho uma profunda dificuldade, com exceção de Copa do Mundo, de levar a sério esses símbolos da pátria.
O que é um problema, sabe? É um problema, mas a impressão que eu tenho, me parece que chilenos, argentinos principalmente, conseguiram se livrar desse negócio. Essa gente de farda sequestra os símbolos do país, da gente. Né? Eles arrancam da cidadania esses símbolos e eles transformam esses símbolos como... são quase que símbolos que são da turma que acha que tem que ter exército no meio, acha que tem que ter farda no meio. É como se você misturasse a farda verde-oliva com a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil não é de todos os brasileiros. A bandeira do Brasil, o jeito de você respeitar a bandeira do Brasil é pelo jeito do exército. Tem que dobrar, tem que isso, tem que ter aquilo, né? Tanto é que no Brasil é difícil você criar o argumento de que exército é para tempo de guerra, né? Isso é algo que a América Latina ela tem até uma certa dificuldade de compreender. Os militares fazem parte do cotidiano da América Latina, e, repito, como os guardiões, como aqueles que têm a bula de como é ter uma nação, como é ser nacionalista. Ser nacionalista é desse jeito. Eu cantei hino nacional toda segunda-feira, tinha que enfileirar um braço de distância com relação ao colega da frente, tinha que saber o hino nacional. Você deve se lembrar que durante algum tempo os jogadores brasileiros, já que você citou o futebol, eram cobrados porque não sabiam cantar o hino. E aí eles botavam a mão no peito e não cantavam o hino corretamente. Isso virou um grande tema nacional. E aí a televisão passava, né, para cada um, e era meio que quase que passar em revista, né, os soldados da pátria, para saber se todo mundo estava cantando o hino. Então isso é algo que os militares conseguiram deixar. E a gente vê que não morreu. O governo Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro fez isso, e o governo Bolsonaro utilizou isso até o fim. E aí também me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, mas eu tenho uma impressão da Alemanha, por exemplo, que é um país que já sofreu muito com nacionalismo exacerbado, é uma cultura que ela até não é bem vista hoje em dia, né? Ela tem isso, tem esse sequestro de... Calma, não tem muita bandeirinha, exaltação, isso lá é visto também com algum cuidado, né? A Alemanha, ela teve isso desde a Segunda Guerra Mundial. A ideia de você se dizer um nacionalista alemão é algo que não é bem visto. Andar com bandeira, é muito difícil você ver os alemães empunhando bandeiras. E em 2 momentos isso foi relativizado e gerou um certo mal-estar, mas gerou também um certo conforto que talvez, não sei, talvez esteja na base aí também do crescimento da AfD, né, que tem essa ideia da recuperação de um nacionalismo, que foi a Copa do Mundo de 2006, que aconteceu na Alemanha. Os alemães naquele momento ali se sentiram um pouco mais à vontade para botar a bandeirinha na varanda, para sair com a bandeira para ir para o estádio. Isso foi considerado ok. E quando eles ganharam a Copa do Mundo, que aconteceu no Brasil em 2014, dando 7-1 no Brasil, ganhando da Alemanha na final. Da Argentina, perdão. E eu lembro como se fosse hoje deles, na comemoração, eles se reuniram num parque grande em Berlim, e eles começaram a cantar músicas sobre a superioridade alemã. Que se você canta, né, a superioridade brasileira, o Brasil ganhou da Argentina e tudo, seria ok, seria visto como algo até engraçado. Mas sendo os alemães fazendo aquilo, foi algo que gerou discussões dentro da sociedade alemã. Mas o Brasil gera isso apenas em parte da sociedade, mas a gente teve uma recuperação desses símbolos nacionais nos últimos anos.